Perec é um dos meus autores preferidos. De resto, não só o Perec, mas todo aquele grupo do Olipo, um grupo de literatura experimental, qual fazia parte do Perec, o Queneau e o Ítalo Calvino, pelo menos eram estes mais conhecidos, que fizeram uma coisa, isto nos anos 60, 70, partiam de um jogo muitas vezes combinatório, e produziam literatura a partir daí. Esta ideia lúdica de brincar com a literatura, sobretudo da forma, mas depois de dar é algo que eu acho interessante. Também eu sempre gostei muito dos surrealistas, por outro lado, e pronto, todo este... ou seja, o levar a literatura tão a sério que se vai brincar com ela é uma ideia que me é grata. Mas do Perec, o que eu aqui fui buscar foi essa ideia de uma história contida toda ela no prédio, e depois aquela ideia quase de vinheta, porque eu faço isso muito no livro dele, da vida, modo de usar, que vai passando de um apartamento para o outro, quase como se estivéssemos a ler uma banda desenhada, ali qualquer coisa de... E foi isso, foi só essa parte estrutural, pois de resto, nem na temática, nem no resto, o livro, enfim, está... Foi só um bocadinho um pescar de olho já que fui buscar esta ideia, pus aqui uma citação que é muito engraçada, porque ele fala, isto no fundo é um elogio do espaço comum, ele fala das escadas dos prédios, em que ele diz que deveríamos dar mais atenção a esse espaço comum das escadas dos prédios, que nos prédios antigos era a parte mais bonita do prédio e que hoje em dia é aquela mais feia, não é? E isto terá, imagino eu, o seu aspecto metafórico, no sentido em que os espaços comuns, a ideia do comum, o espaço de encontro, era algo que era muitíssimo mais cultivado aqui há umas décadas, até há um século, e que nós perdemos muitíssimo nestes últimos tempos. E está aquela ideia, nós não conhecemos os nossos vizinhos, nós não o encontramos para nenhum motivo. Porque é que as escadas vão ser bonitas se nós passamos por elas a correr ou damos um elevador a correr para entrar em casa? E é uma ideia subjacente a este livro. Essa vontade, essa vontade minha, se calhar quimérica, mas de voltar a encontrar algum espaço comum, algum tipo de interação que tenha andado tão perdida. Será o zeitgeist, não é? Quer dizer, há uma tendência, se calhar, para uma forma que tem surgido das frases curtas e depois até vindo de algumas omissões, não é? Algumas elipses na forma como se escreve, que se calhar começa a haver vários escritores que, de formas diferentes, não é? Mas que vão explorando um pouco esse estilo, sim. Mas acontece com o Zano, com a vida privada das artes, encontrei ali elementos estilísticos dos quais me senti próximo. Mas, curiosamente, depois de já ter escrito no meu peito não cabem pássaros, por exemplo, quando fui ler A Paixão do Almeida Faria, e foi ainda antes dessas reedições que eu aconselho que a Siri Alvim está agora a fazer, que encontrei também ali muitos elementos estilísticos que eu considero, enfim, parecidos ou que comunicam muito com a minha escrita. De vez em quando encontro assim, escritores dizem, eu percebo bem porque é que ele fez isto. O ritmo, a respiração, enfim. Neste livro, no primeiro, no meu peito não cabem pássaros, foi durante a escrita, quando chega ao momento, ao capítulo do Fernando Pessoa em que ele está febril, com os delírios, ele profere esta frase, diz à tia que não consegue respirar, para ela abrir a janela, porque no peito dele não cabem pássaros. E eu, quando depois reli a frase, pensei, isto dava um bom título, esta frase, de alguma maneira representa o espírito do livro, não só do personagem, mas não, das três personagens, que são, no fundo, é a minha forma de dizer que as três personagens que aqui estão, o Fernando Pessoa, o Borges e o Kafka, que interposta o personagem, não foram feitos para a felicidade. Os peitos deles não foram feitos para terem paz, para serem leves, não é? E esta ideia é um bocadinho essa. Todos eles tiveram vidas amarguradas, enfim, complicadas, cheias de tensões. Desde logo duas principais, a sua misoginia, não é? Porque era sempre uma relação
muito complicado isso, a misantropia também, portanto, tem são dois elementos que estão presentes em todos estes três autores de forma diferente, e cada um tentou resolvê-la ou não de forma diferente, mas estão lá, não é? E nenhum deles, enfim, e depois a literatura, curiosamente, pelo menos eu tenho um pouco esta ideia que talvez os momentos de maior felicidade, ou em que se aproximaram um pouco mais da felicidade, nos três passaram pela literatura. Eles implodiram para dentro da própria escrita, de algum modo. E é daí que vem o título. Neste caso foi diferente, eu tinha outro título. Eu tinha outro título para o livro, e o título era Nem Sol Nem Calma Alguma. É um título retirado do Apocalipse. Era um bocadinho mais difícil do que este, mas eu até gostava mais do outro. Só que eu cometi o erro de, numa entrevista ao JN, pronto, antes ainda do prémio e tudo, perguntaram-me se o novo livro estava escrito, eu disse que estava quase, e se já tinha título. E eu cometi o erro de dizer o título. Depois, quando concorri ao prémio, tive medo de enviar o manuscrito com esse título e que alguém pudesse ir ao Google e perceber que era o meu, portanto já não seria anónimo. Ou correria esse risco. Então, para que não houvesse sombra de dúvida, troquei o título. E encontrei num verso de Dante, da Divina Comédia, não é exatamente assim, não lembro como é que era o verso original, não é exatamente assim, mas que me levou a este. Depois modifiquei um bocadinho e cheguei a este título. Mas este título tive que descobrir um bocadinho à pressa para poder enviar o manuscrito. Portanto, foi no dia antes que eu pensei, peguei na Divina Comédia e pensei, aqui é de encontrar o meu título. E andei à procura até encontrar. O que eu posso testemunhar que mudou é sobretudo este aspecto que eu falava há pouco, mediático, não é? Quer dizer, de repente, jornais, os encontros, tudo isso, e com uma frequência, e com uma insistência, às vezes, sobretudo dos jornalistas, que causa alguma pressão. É uma pressão que eu sinto, não é? Todos os dias. E isso é algo que tem de se gerir e que faz parte. Também sei que as pessoas fazem porque estão interessadas e faz parte. Mas não é porventura aquilo que mais me interessa. Sobretudo essa parte da imprensa, da televisão, etc. Como? Não, é como faz parte do jogo. Sobretudo, a questão é, hoje em dia, ser-se autor não é a mesma coisa que era há 30 anos. Porque há 30 anos publicavam-se 10 livros por mês, hoje em dia publicam-se 30 ou 40 por dia. E, portanto, o jogo é outro. E podemos não ir a jogo, estamos no nosso direito, mas se vamos a jogo, as regras são também estas. Também temos que nos prestar entrevistas, falarmos sobre um livro, etc. E pronto, esse aspecto, a grande alteração foi essa. E claro, a gestão do tempo que isso implica, não é? Na minha vida privada, felizmente, não mudou nada. Continuo a ter as minhas relações de sempre, os meus amigos sempre, e não mudou nada. O que alterou, e provavelmente o que se vai passar agora, que é um pouco o que acontece com o autor aqui, já bastante conhecido, é que há um período para... Vou ter que definir, estipular um período para a divulgação do livro, e depois outro em que fecho a porta e é para escrever. Isso vai ter que ser mais assumido, porque é incomportável. Quer dizer, eu, enquanto estou a fazer isto, não estou, lá está, nesse período de leitura, de reflexão, de saltar de um livro para o outro, enfim, que é outra coisa, não é? E isso é que interessa depois. Mas naquele sentido em que aumenta as responsabilidades, cria maiores dificuldades ao criador, ao escritor. Bem, não é a solução. Para já, faz com que o livro tenha muito maior exposição e venha muito mais, obviamente. Estamos a falar do próximo. Claro, mas cria responsabilidade, sim. Sendo que, todavia, eu acho que os livros não podem ser escritos a pensar na recepção que eles vão ter, porque senão ninguém escreveria. Quer dizer, não pode, tem de vir do outro lado. Tem de vir, ou há ideias, inquietações e coisas que se querem trabalhar, perguntas que se querem formular eventualmente, ou então também não vale a pena escrever. Se é só para ter mais um livro, não vale a pena. Se a ideia é só preciso preencher as prateleiras para o ano, não vale a pena, porque não é, penso eu, não é uma boa premissa para se fazer uma obra, seja ela qual for. Portanto,
queria responsabilizar no sentido, eu sei que vai ter uma maior exposição no próximo livro, mas eu não quero escrever com essas ideias presentes, quero escrever com outras coisas mais íntimas, mais de outra ordem. Não tenho tido tempo, tenho umas ideias apontadas, tenho assim umas coisas que às vezes, umas sinopses para mim próprio que eu às vezes escrevo alguns no caderno. Não, eu sei que a partir do verão, das férias, e vou precisar de férias este ano, confesso, a partir daí vou-me tirar as ideias que tenho e ver qual delas é que tem mais potencial. É verdade, há aquela velha questão, não é? Porque os clássicos têm a vantagem de já terem sido escolhidos pelo tempo. E nós sabemos que quando vamos pegar num Don Quixote, num Tolstói, num Chekhov, certeza que é bom. Dostoiévski ou Eça de Queiroz, enfim, certeza que é bom, porque se chegaram até cá e com a força e com a vitalidade que têm, certeza que... E, portanto, por outro lado, os livros que vão saindo nestes anos, há tanta coisa que nem sempre é fácil de perceber o que é que merece o nosso tempo e o que é que não merece. Mas eu tento intercalar. Tenho autores clássicos que... O Don Quixote é um dos livros que eu gosto muito, um dos livros que foram mais importantes na minha vida de leitor. Acho que o Don Quixote é daqueles livros que nós gostaríamos de poder ler de novo pela primeira vez, não é? Que é uma coisa que não se pode fazer, mas que é pena. Eu gostaria de poder ler pela primeira vez o Don Quixote muitas vezes. Há ali uma dimensão de espanto, de descoberta e de gozo que é imensa. Depois há muitos outros, nos portugueses, claro, o Essa, mas também a lírica de Camões, mais do que os Lusíadas, devo dizer. Sá de Miranda é um dos poetas que tenho mais gosto, dos mais clássicos. Depois, grandes autores, que até muitas vezes o estilo não tem nada a ver com o meu, mas sou um grande autor de Aquilino, gosto muito de Aquilino Ribeiro. Um autor que é muito difícil e que por isso mesmo dá luta e dá especial gozo de ler e aprende-se muito e para além de ser uma pessoa, enfim, notável. E sim, portanto tenho uma relação muito boa, sou muito omnívoro, gosto muito de... E com os clássicos, também estrangeiros. Eu confesso que sou muito europeu e sul-americano nas leituras. Mais do que anglo-saxónico, ou pelo menos mais do que americano. Há muitos ingleses que leio, americanos confesso que há pouco, e é algo que me distingue um pouco da minha geração. Na minha geração, que estão abaixo dos 40, há muita gente a ler sobretudo os americanos. E eu reconheço que há enormes autores americanos, mas não sinto grande afinidade, enquanto que, por exemplo, com Milan Kundera, que é um dos meus autores de eleição, sinto uma enorme afinidade, temática, estilística, etc. Sou mais eurocêntrico nas leituras, mas também sul-americano, sobretudo argentinos, sobretudo conto. Dos sul-americanos, qual é que marcou assim mais? Bem, o Borges, que veio aqui para o meu livro Não Por Acaso, mas também o Cortázar, autor de contos. E não só. Gabriel Garcia Marques. Também. Depois há um poeta brasileiro que é, para mim, o meu poeta preferido de língua portuguesa vivo, que é o Manuel de Barros, que eu tenho uma admiração enorme e que terei imensa pena que, se ele não ganhar o Nobel antes de morrer, porque ele já tem 94, 95 anos, está muito velhinho, que eu acho notável o trabalho que ele faz com a língua portuguesa. É assim, uma janela para um mundo diferente, que é o mundo dele, mas que é gigantesco. Sim, depois há outros contistas, sobretudo na América do Sul, admiro até, mas embora também o Juan Rulfo, não é, com o Pedro Parra, um livro notável, estou sempre muito à procura, mas lá está, sinto-me mais próximo da literatura europeia e sul-americana, sobretudo. Em primeiro lugar, tem um papel, qualquer coisinha de Virgílio na Divina Comédia, que vai guiar o Dante, não é? Portanto, é o anfitrião, de alguma maneira. E Marco Moço também é quem nos recebe no prédio, não é? Nós sentimos que é ele que nos abre a porta do prédio. Tem qualquer coisinha disto.
Tem qualquer coisa do senhor, do Marco Moço do meu prédio, que é um senhor que vive no meu prédio, que é muitíssimo atencioso, que é sempre ele que arranja tudo o que se estraga, que me vem perguntar se está tudo bem e aqui depois é uma coisa muito engraçada, que quando houve agora esta tempestade de janeiro, que ali foi muito forte, na Praia da Barra e na Figueira também foi, toda esta região, eu estive a viver algo muito próximo do que já tinha escrito. Porque houve uma tempestade fortíssima, a luz foi abaixo e, passado um bocadinho, veio-me bater-me à porta e era o Sr. Clemente, que é o tal Marco Moço do meu prédio, com uma lanterna, a perguntar se estava tudo bem e saímos os dois e andámos os dois a ver os outros apartamentos que normalmente durante o ano estão vazios, porque as pessoas vão lá mais durante o fim de semana e as férias, e andámos a ver se estava tudo bem, a fechar janelas que estavam abertas, a pôr sacos de areia lá no telhado que se tinha aberto. Então estive praticamente a reviver a situação da tempestade em que ele anda com o da vida a correr o prédio com a lanterna com o tal senhor Clemente. E portanto foi algo muito quase estranho, não é? De ter escrito primeiro e vivido depois. E depois há essa dimensão, de facto, porque nós, por vivermos pouco a relação com os nossos vizinhos, neste livro eram necessárias duas coisas para ultrapassar essa dificuldade. Uma era um acontecimento que viesse estremecer e que obrigasse as pessoas a procurar essa entreajuda. E depois era alguém que pudesse liderar, enfim, ter a iniciativa, que é o Marco Moço. O Marco Moço, no fundo, é aquele que vai estabelecer a ponte entre os diversos apartamentos, não é? E é um bocadinho a alma do prédio.